hashtag da bola. Transamérica. Sete horas mais 49 minutos, voltando com o Ronaldo Soares Giovanelli, Sim. com o nosso Ivan Drago, com o Gavião, que como sempre é um camaleão. Então quando a gente tem a Arena Propmark no nosso hashtag da bola, com a Danúbia Paraíso, que é a editora assistente do jornal Propmark, você muda um pouco a sua postura, né, Gavião? Você fica um cara mais sério, mais comportado. É verdade. Tô falando isso no final, não adianta nada. Mas enfim, estamos aqui com a Danúbia Paraíso, mais uma vez o hashtag da bola, abrindo espaço pra gente discutir temas importantes do esporte, ou, claro, o que a gente fala aqui também é importante no dia a dia, né, Gaviva? Mas a gente, normalmente, quando temos a Arena Propmark, a gente vai para assuntos também muito importantes que normalmente a gente não discute. Danúbia, é uma alegria tê-la mais uma vez aqui nos estúdios da Transamérica. Boa noite, Tomás. Obrigada mais uma vez por esse espaço aqui pra gente, para falar um pouquinho sobre marketing esportivo, né? Essa semana foi uma semana super legal para o atletismo. A gente teve 2 grandes anúncios, que foi o reposicionamento, né, da Confederação Brasileira de Atletismo. A marca está se reposicionando, está buscando novos engajamentos, novas formas de abordagem com patrocinadores e com os públicos também, né? Afinal, todo mundo é, de certa forma, atleta. O João Gabriel Leite, que é diretor de marketing da Confederação Brasileira de Atletismo, vai contar um pouquinho desse reposicionamento. A gente está aqui também com o Adriano Zerbini, que ele é diretor de comunicação da Cosan, que anunciou também um grande patrocínio à corrida de rua. E a gente vai também entender um pouquinho desse movimento de uma marca que não está associada diretamente ao esporte, né, mas que acredita muito no esporte como plataforma, né? E a gente está aqui com a Adriana Aparecida da Silva também, super maratonista, bicampeã pan-americana. Enfim, ela é uma das embaixadoras da Cosan e vai falar um pouquinho também sobre o dia a dia de um atleta, o quão difícil é conseguir patrocínio, né? A gente sabe que o atletismo não tem, talvez, a mesma visibilidade que um futebol, né? Mas cada vez mais as marcas estão buscando outros atributos. Então, acho que nosso papo vai mais ou menos por aí, tá bom? Eu vou abrir, então, com a Adriana. Quero saber dela como que tem sido a carreira dela, como tem sido a preparação de um atleta profissional e a relação com as marcas, com os patrocínios, enfim, quais são os desafios e como você tem levado. Boa noite. Boa noite a todos e, primeiramente, é um prazer estar aqui nessa noite e poder compartilhar um pouquinho da minha história. E eu sou Adriana Silva, maratonista, fui para os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Jogos Olímpicos do Rio 2016 e sou bicampeã pan-americana na maratona, mas a minha trajetória no esporte começou com 12 anos de idade na cidade de Cruzeiro e foi exatamente numa corrida de rua. E eu lembro assim que foi como se fosse uma brincadeira de criança e eu fui participar dessa corrida pensando que era uma recreação e essa corrida, eu ganhei a corrida. Era só uma brincadeira, você já ganhou a corrida. Sim, logo de cara. Eu imaginei, só uma recreação, é só, né, para crianças, e fui e eu ganhei essa corrida. E a partir daí eu comecei a conhecer o atletismo e na segunda corrida que eu participei, que também foi uma corrida de rua, eu ganhei uma premiação de R$50 e a minha mãe cuidava de 4 filhos sozinha, nós passávamos muita dificuldade. E essa premiação da corrida de rua, naquele momento, foi o que eu levei a minha mãe para o supermercado e a primeira vez a gente fez uma compra de carrinho. Que legal. Então, assim, eu encontrei no atletismo uma profissão para que eu pudesse dar uma vida melhor para minha família. E naquele início de carreira, as corridas de rua foi muito importante para mim. Por causa disso, né, eu corri muitas corridas de rua no Vale do Paraíba, Taubaté, São José dos Campos, e que me dava uma premiação de R$300, R$500, e que já era muito para que eu pudesse ajudar a minha família. Então, o atletismo virou um esporte, virou uma profissão para mim e um sonho, né? Naquela época eu nem chegava a sonhar em ir para umas Olimpíadas, mas foi um começo de tudo, que inclusive quando eu fui convidada para fazer parte da campanha da Cosan né, que conta assim a frase da campanha "Eu sonho e corro atrás", eu me identifiquei muito com a minha história de vida e com a frase que eles
querem passar na campanha e principalmente quando eu vi que eles queriam patrocinar as corridas de rua, eu me identifiquei muito porque foi o que exatamente me ajudou há 25 anos atrás. Então eu vi que sim, foi muito bacana poder fazer parte dessa campanha e estou muito feliz. Bacana. Eu sonho e corro atrás. Eu sonho e corro atrás. É o slogan, muito Hashtag bacana. Eu sonho e corro atrás. Inclusive, quem quiser compartilhar a sua história, eu sei que tem muitas pessoas que começaram a correr, ou que já fizeram uma maratona, ou que começaram no esporte de alguma maneira. Compartilha com a gente com essa hashtag Eu sonho e corro atrás, para a gente conhecer as histórias de outros corredores também. E você teve alguém assim que acompanhou você no começo que você falou, no começo dessa corrida de rua, que olhou para você e falou: olha, menina, você te orientou também junto com o patrocinador? Como é que foi? Foi separado ou essa pessoa chegou em você e falou que você tinha condições, que poderia te ajudar? Sim, naquele momento que eu cruzei a linha de chegada em primeiro lugar na primeira corrida, né, que foi na cidade em Cruzeiro, eles me chamaram, colocaram no pódio e me deram um troféu e eu não sabia o que era aquilo, né? Falei, eu não sabia nem o que era atletismo e me dando um troféu porque eu tinha ganhado. E naquele momento, o Jorge Luiz Ribeiro, carioca, era um treinador lá da minha cidade que tinha uma equipe que chamava Equipe Papaléguas, tinha 20 crianças na época. E ele me convidou naquele momento para poder fazer parte da Equipe Papaléguas, né? Hoje, assim, eu sou atleta do Esporte Clube Pinheiros, eu tenho a ASICS também como a minha patrocinadora, sou sargento do Exército, através de um programa de atleta de alto rendimento dentro do Exército Brasileiro, mas a minha primeira equipe começou lá na minha cidade natal, que é a equipe Papaléguas, e hoje ainda tem a equipe com 50 crianças né, da mesma idade que eu comecei, com 12 a 15 anos, e é bem bacana hoje eu ver o que 25 anos atrás da onde eu comecei. Muito legal. Fala Gavi. A Adriana, você viu que ela é patrocinada e é garota propaganda, fala direitinho, fala do slogan, pede a participação do pessoal nas redes sociais. Muito bem, muito bem. Para quem não sabia direito que era uma corrida quando foi brincar nas ruas de Cruzeiro, tá bem demais, Adriana. Diga, Gaviva. Eu queria saber da Adriana, na Olimpíada do Rio de Janeiro a gente viu muito medalhista brasileiro que era do Exército. Como é que é essa parceria com o Exército? Sim, em 2009 o Exército Brasileiro, a Comissão de Desporto do Exército criou um programa de atleta de alto rendimento, porque naquele ano ia acontecer aqui no Rio de Janeiro o Mundial Militar, que ia ser aqui no Rio de Janeiro. E como eles queriam ganhar, né, esse Mundial, eles falaram só com os atletas militares seria uma equipe que não seria uma equipe suficiente para ganhar o Mundial Militar. Então eles tiveram a ideia de montar um programa de alto rendimento para que pudesse contratar os atletas profissionais e poder correr e representar o Exército nesse Campeonato Mundial Militar. Então, todo o atleta que era convidado a fazer parte desse programa, ele tem que passar por todo o processo de seleção, igual um militar mesmo de carreira faz, todo o processo de entrevista, inspeção médica e teste de físico, tudo que o militar faz. Se você passar nesse teste, você é engajado e você passa a ser terceiro sargento do Exército. Então, a missão de um militar de carreira é fazer a missão dentro do quartel e pelo mundo afora em outros países. A missão de um atleta militar é competir campeonato mundial, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, sempre representando o Exército. Então, foi através desse programa que hoje a gente tem a oportunidade também de fazer parte do Exército. Da hora. Tá aí, a Adriana Aparecida, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, com a marca de 2 horas e 36 minutos e 37 centésimos, Gaviva. Menos de 2 horas e 40 para correr uma maratona. Você vai demorar 8 horas para andar uma maratona, Gavião. Vamos lá. Eu já fui office boy, hein? Eu andava pra caramba, mano. Tá certo. Danúbia, mais convidados no nosso hashtag da bola super especial em mais uma Arena Prop Mark. A gente estava falando justamente sobre o apoio ao atletismo, quanto isso é importante. Então, eu queria entender do Adriano qual que é o papel da COSAN por que vocês escolheram a corrida de rua,
e apresentar também, né, a COSAN, para quem ainda não conhece, e entender justamente por que a corrida de rua, quais atributos, enfim, que trabalho que vocês pensaram para conseguir se aproximar dos públicos. Obrigado, Danúbia. Obrigado, Tomás, pelo convite para estar aqui hoje. Obrigado a todos. Bom, a COSAN é uma holding, né? É uma gestora de portfólio de empresas líderes no setor de logística e de energia. Então, abaixo dela tem a Rumo, que é a maior operadora de ferrovias da América Latina, a Raízen, que é líder em açúcar e etanol e a principal distribuidora de combustíveis privada do Brasil. A Comgás, que é a maior distribuidora de gás encanado do Brasil, e a Moove, que é líder no segmento de lubrificantes premium, né? A COSAN, então, é a holding controladora dessas empresas. A COSAN, ela, em 2009, ela era líder de açúcar e etanol. E em 2019, ela se tornou a holding, ela diversificou as suas atividades ao longo dessa década, e até chegar nessa posição que ela está hoje como holding controladora dessas empresas. E a gente notou que a imagem da COSAN ainda estava muito ligada à questão do açúcar e etanol, né, de 10 anos atrás. Então começou uma discussão internamente como atualizar, como trazer a valor presente essa imagem da COSAN, né? O Nizam Guanais, que foi quem criou o mote Estudando a Cultura da Empresa, fez essa sugestão da gente fazer um paralelo da cultura da COSAN com as corridas de rua, né? Porque o corredor de rua ele precisa de resiliência, de determinação, de disciplina, de planejamento, de superação, e são justamente os atributos que a gente tem dentro da COSAN, né? Então, quando ele bolou esse mote Eu Sonho e Corro Atrás, né, que foi mencionado aqui pela Adriana, isso tem uma aderência enorme, isso é o que a gente faz todo dia na COSAN. Na COSAN a gente sonha, acorda cedo e corre atrás todos os dias, né? E para a gente não passar uma imagem da COSAN, os filmes publicitários e tudo, do trem, da usina de etanol e assim vai, né? Da tubulação de gás. A gente falou, bom, como é que a gente passa isso com uma imagem mais lúdica? Como é que a gente faz alusão à nossa cultura, quem nós somos? Como é que a gente passa a nossa identidade de uma outra forma, né? E veio essa questão desses atributos com as corridas de rua e, enfim, foi estruturada a campanha. E esse ano a gente está patrocinando 110 corridas de rua por todo o Brasil. A gente tem 4 atletas influenciadores, a Adriana está aqui, é um deles. Enfim, é um orgulho muito grande para a gente entrar aí como uma vontade de ser patrocinador líder desse setor das corridas de rua. Muito legal. Vocês chegaram a pensar em outra modalidade antes dessa campanha do Nizam Guanais? Ou surgiu realmente a corrida de rua por conta da ideia dele? Eu acho que a gente começou com as corridas de rua porque em função dessa grande aderência, né? Hoje são dos atributos em relação à cultura da COSAN, mas são 5 milhões de corredores hoje no Brasil. Tirando, né? O Ronaldo, todo mundo corre. Todo mundo corre. Eu já corri demais, menino. Tá certo. Tá certo. Verdade. Então são 5 milhões de praticantes, né? Hoje, assim, dados indicam que é o esporte mais praticado do Brasil. E assim, é um universo de praticantes que os nossos dados mostram que 55% homens, 45% mulheres, 48% dos praticantes têm ensino superior completo, enfim. É um universo eclético, é um esporte altamente democrático, né? Claro. Por isso que a gente tem 5 milhões de praticantes. E é um esporte muito interessante, porque é um esporte de superação, né? Ao mesmo tempo que ele é um esporte individual, você não está correndo com quem está ao seu lado, seu adversário é você mesmo, você quer superar seu tempo, em vez de correr 5 km, você quer correr 10, né? É um exercício de superação, de planejamento, e ao mesmo tempo você participa de uma corrida de rua, você tem todo aquele universo de corredores juntos se superando, né? Então, assim, a princípio, o esporte que foi discutido e que apareceu aí como altamente aderente à nossa cultura é esse. Mas, enfim... Parabéns pela escolha, porque vocês pegaram atletas que não só... que as pessoas ligam o negócio da corrida, do atletismo, mas além de ser o bem-estar, de ter a união de pessoas querendo a boa forma, né, vamos dizer assim, mas tem também a junção de ideias, de princípio, de começo, meio e fim. Eu acho que combina mesmo com a empresa. Foi uma sacada maravilhosa e vocês estão investindo em pessoas que correm para o bem, né? É gostoso. Parabéns. Muito bem. Muito obrigado, Ronaldo. Pegando já o gancho até nessa questão de quanto é democrático, né, a corrida, a Confederação Brasileira vem com um novo reposicionamento, né, com a ideia de que todo brasileiro vive o atletismo.
Queria que o João contasse um pouquinho dessa história, né? A confederação tem 40 anos. Quais foram os desafios para pensar essa nova cara, aproximar as pessoas que talvez não imaginem que o atletismo é tão próximo da vida delas, né, João? Conta um pouquinho pra gente. Obrigado a todos pelo convite, Danúbia, Ronaldo, Tomás, Ivan. É muito legal ter esse espaço para falar um pouco de atletismo, contar um pouco do nosso trabalho, muito importante. Ver a Cosan investir no atletismo, porque corrida de rua é atletismo. Muita gente às vezes não relaciona o esporte. E, bom, a questão do posicionamento, para a gente, estamos inseridos num cenário pós-Olimpíadas em casa, que todas as confederações enfrentaram dificuldades, a visibilidade baixou muito e nós entendemos que nós precisávamos se comunicar com o mercado, dialogar com o mercado de forma consistente, e a estratégia que nós entendemos para isso é que nós reformulássemos toda a estratégia comercial, de negócio, reposicionamento e, claro, entregar uma nova identidade visual. Uma identidade visual que fosse democrática, uma campanha que fosse democrática e que trouxesse os valores, que trouxesse o atletismo para próximo dos públicos, que era com quem nós queríamos conversar. Hoje o atletismo está inserido no dia a dia de qualquer pessoa. Qualquer esportista é, antes de tudo, um atleta de atletismo. Qualquer pessoa hoje saindo de casa está fazendo atletismo, ao saltar uma poça, correr atrás do ônibus, todos os movimentos são atletismo, e a gente conversar com esses públicos é muito importante para nós. Então, esse novo posicionamento é uma mensagem ao mercado, que estamos com uma cara moderna, que queremos entregar produtos aderentes a eles, que a gente possa entregar resultados tangíveis e que a gente possa resolver os desafios mercadológicos deles. João, você estava contando que algumas entregas comerciais incluem branded content, né? Séries em vídeo. Conta um pouquinho dessa história. Mais do que a visibilidade que a gente já conhece, que não faz nem tanto mais sentido, como que vocês têm aproveitado? Não sei se já pode abrir um pouco do novo patrocinador, o que vocês estão pretendendo, ou não citar, mas enfim, ser mais genérico, mas contar um pouquinho desses formatos. Sim, sim. Antes de falar que nosso patrocinador é a Caixa, é um grande patrocinador, um grande apoiador. Nós já fizemos alguns trabalhos com eles de branded content também. A gente está agora com um novo patrocinador, que é o protetor solar Solst. E a gente vai fazer algumas entregas tradicionais, algumas contrapartidas que todo mundo está acostumado, placa, mais com uma questão de envelopamento, mas o grande diferencial nosso são entregar conteúdos que estejam aderentes aos valores deles, as mensagens que eles querem passar. Então estamos produzindo já, são 2 séries. Uma série é Vida de Atleta, que é bem parecido até um pouco com a história dos atletas. Então a gente vai contar um pouco da preparação, são 3 atletas, o Solonei, o Darlan e a Andressa, 3 atletas olímpicos já, que dividiram Vila Olímpica com a Adriana na última Olimpíada. E a outra são os especialistas. É uma série de dicas, uma plataforma de dicas para corredores de rua. Então, dentro da nossa estratégia de dialogar com esses públicos, corredores de rua principalmente, tem uma série de notórios personagens, desde nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, dando dicas de preparação, enfim. Esses são os 2 conteúdos que a gente está preparando para o nosso patrocinador, o Solst. Legal. Eu queria saber da Adriana,
é uma questão sobre os ídolos, né? A gente tem no esporte grandes ídolos e a corrida também a gente tem alguns, o próprio Usain Bolt, que todo mundo torce. E aqui no Brasil a gente não tem tanta essa cultura de construir ídolos. Quero que você conte a sua experiência com isso. Você comentou lá antes da gente entrar que na USP as pessoas sempre te cumprimentam, te reconhecem, o quanto que é importante esse reconhecimento e o que está faltando para que a gente no Brasil tenha mais essa cultura de ter os nossos ídolos nacionais também na corrida. Sim, quando eu comecei o atletismo, e naquela época, a Carmen de Oliveira estava ganhando a São Silvestre, em 1995, 96. E eu falei para mim mesma, eu quero ser igual a Carmen de Oliveira, eu quero ganhar a São Silvestre. Em 2004, eu fui terceira colocada na São Silvestre, eu não ganhei, mas para mim foi um sonho realizado, porque assim foi sempre uma inspiração para mim. Joaquim Cruz também foi uma outra grande inspiração, assim, um cara fantástico, um atleta mesmo muito talentoso e o quanto eu aprendi também né, com o exemplo dele. E assim, que nem hoje assim, não vendo como ídolos, mas como inspiração, até tem uns exemplos assim. Minha história foi contada em um programa uma vez e depois disso eu recebi muitas mensagens do quanto muitas pessoas se inspiraram para que eu pudesse começar a fazer uma atividade física. Eu não tinha noção, porque nós atletas de alto rendimento sempre focado em buscar a medalha, buscar as Olimpíadas, buscar o índice, mas não sabe até a que ponto isso chega, a nossa história chega até as pessoas. E muitos chegaram para mim e contaram que me identificaram com a minha história, que passou por um momento de depressão e que depois que viu minha história começou a correr e que hoje é feliz porque consegue na corrida motivação para continuar fazendo em busca de outros sonhos. Então, assim, não só mais em busca de ídolos através desses esportes, do atletismo, de outros esportes, mas o quanto a nossa história e a nossa inspiração e superação pode também influenciar as outras pessoas a fazer atividade física. Há outras crianças, que nem eu citei agora há pouco, são 50 crianças na minha cidade de situação vulnerável, de situação precária e que talvez não conseguem enxergar uma vida melhor lá na frente, e quando eu levo as minhas medalhas para eles ver, eu mostro para eles que foi dali que eu comecei e eles se sentem muito motivados com isso. Eles veem que tem algo além daquilo ali, né, que eles podem explorar e podem ir em busca de sonhos muito maiores. Então, além de criar novos ídolos no atletismo e em outros esportes, o quanto a gente pode inspirar outras pessoas e outras crianças a ser grandes atletas. Danúbia, deixa eu fazer uma pergunta para o João Gabriel em relação ao profissionalismo da confederação, a transparência, porque infelizmente são algumas coisas que deveriam ser obrigatórias, por exemplo, nos clubes de futebol, nas federações, e nem sempre a gente vê. Porque o futebol é muito diferente, é muito fácil, né? O dinheiro brota. No atletismo, nas outras modalidades, vocês têm que correr atrás, né? Sonhar e correr atrás, como o lema da campanha. Não tem outra alternativa. Tem que ser transparente, tem que ser profissional e tem que ser criativo, né? Senão, vocês não conseguem faturar, não conseguem incentivar, não conseguem apoiar. Como é que foi esse desafio a partir do momento em que você chegou na Confederação Brasileira? Tomás, legal. Dentro da nossa estratégia nova de posicionamento, nós temos claro que a gente precisa inovar. Nós precisamos ser inovadores, modernos, entregar isso aos públicos e ao mercado. Questão de profissionalismo, isso é uma transparência, governança, isso é uma cobrança latente e obrigatória. Hoje todas as confederações, o esporte como um todo vem evoluindo e amadurecendo muito quanto a isso. Uma série de movimentações são feitas a todo dia. O Comitê Olímpico Brasileiro cobra muito por isso. Então hoje
nós somos ranqueados, existe uma série de ranqueamentos de transparência, governança. Hoje nós estamos no 3º lugar de governança. E isso é um trabalho de dia a dia, a cada dia amadurecendo. O esporte ele avança não na velocidade que empresas particulares avançam, mas nós avançamos ao nosso ritmo, e isso é feito no dia a dia. E a gente tem trabalhado muito internamente para que cada vez mais a gente consiga mostrar o nosso trabalho. Bacana. Adriana, e do ponto de vista do patrocinador, o quanto que esse profissionalismo das confederações, do esporte como um todo, dá mais segurança para você investir de fato, né, numa modalidade como a corrida de rua, e no outro sentido também, o quanto que vocês cobram como patrocinador um determinado patamar para que as corridas sejam cada vez mais elevadas, né? Durante o lançamento na semana passada do projeto, o Nizam comentou de maratonas como Nova York, que são um evento, né? Tem toda uma experiência para o consumidor. Então, o quanto o patrocinador também estimula esse crescimento e esse profissionalismo como um todo, estimula e também cobra, né? Porque, enfim, é uma via de mão dupla, acredito. Sem dúvida, a profissionalização facilita a atração do patrocinador, e o patrocinador também colabora e cobra a profissionalização daquilo que ele está patrocinando, né? Não tenho nem dúvida disso. E no caso das corridas de rua, nós como patrocinadores, a nossa marca estampada nas corridas de rua, o interesse é que o corredor, o participante daquele grande evento, tenha a melhor experiência possível, né? E para ele ter a melhor experiência possível, o evento precisa estar bem organizado, bem estruturado, enfim, precisa estar profissionalizado, né? Eu não tenho nem dúvida que são coisas que andam juntas, o patrocínio, a profissionalização, enfim. E eu acho que é bom para os dois lados, e é bom para o praticante do esporte, para o entusiasta do esporte, para o apoiador do esporte, né? Só para concluir, então, nosso papo, eu queria saber novamente do Adriano, se ele acha que a entrada de uma grande empresa que não tem nada a ver com o segmento esportivo, tem e não tem, né? Mas não é uma marca do esporte, incentiva também com que outros anunciantes também enxerguem, né? Porque foi essa uma questão até perguntada para o Nizam. Por que grandes marcas não enxergam no esporte uma plataforma importante de diálogo, né? E ele respondeu que falta imaginação, porque como vocês mesmos falaram, o João mesmo citou, o esporte está em tudo, né? Você pula uma poça, você corre para pegar o ônibus, enfim. Então, você acha que esse é um exemplo a ser seguido, especialmente né? em São Paulo, né, Danúbia? No começo do ano, no verão. Tá complicadas as chuvas, né? Então inclui a natação, hein? Também. E mais do que isso, Adriano, o fato de que muitas vezes você só vê marcas ligadas ao esporte patrocinando corridas de rua, né? E a Cosan, ela conseguiu sair um pouco desse bloqueio aí de só coisas relacionadas ao esporte patrocinarem o esporte, no caso das corridas de rua. Eu acho que sim, eu acho que não necessariamente a atividade fim da empresa precisa estar ligada diretamente ao esporte, né? Como eu disse, aqui no caso das corridas de rua, os atributos desse universo da corrida de rua, do praticante da corrida de rua, tem tudo a ver com a cultura da Cosan, por exemplo. Então, concordo com o Nizam, que falta um pouco de criatividade, talvez, na forma como as empresas queiram se comunicar e promover a sua imagem. Enfim, poderiam aproveitar melhor os atributos de muitos esportes aí, daí não estou falando só corrida de rua, estou falando N outros que podem ser veículos importantes aí de transmissão de mensagens. Esse patrocínio também é com hotéis, com alimentação, com translado, como é que é feito o patrocínio da Cosan em cima do atletismo? Para levar esses atletas até a competição de rua, como é feito? Ronaldo, nessa etapa da campanha, o patrocínio é dos eventos de corrida de rua, tá? Então são 110 ao longo de 2019
E é uma campanha que tem a duração prevista para cerca de 3 anos. Que é o local, vocês fecham o local, aquela coisa toda para poder fazer essa vocês têm o organizador da corrida, né? E nós somos o patrocinador daquele evento ou daquele circuito, mais de uma corrida, né? Ao longo do ano. E a gente tem os nossos influenciadores, são 4 atletas, os filmes deles estão no a história de vida e por que o efeito que a corrida teve na vida deles, por que eles começaram a correr. Tá tudo lá no nosso hot site no www.cozan.com/eu sonho e corro atrás. A Adriana e nossos 3 outros influenciadores estão lá, e lá tem todas as informações também sobre as corridas que a gente está patrocinando em 2019 e, enfim, demais conteúdos da campanha. Esses espaços, eles são fáceis de vocês conseguirem ou há uma burocracia muito grande para que vocês consigam fazer? Em diferentes pontos da cidade. Então, Ivan, a gente não é o organizador da corrida em si, a gente é o patrocinador da corrida, né? São corridas que... Aí o local que será fechado, Detran, essas coisas, sei lá, que tem que fechar, Existem várias empresas que organizam essas corridas de rua e já com uma logística importante, com know-how, melhor dizendo. A Cozan, ela está só facilitando tudo, patrocinando, apoiando as corridas, de uma certa maneira apoiando o esporte. É isso aí, Tomás. E se os senhores nunca participaram, a gente incentiva muito a participação de todos aí nesses eventos que são fantásticos. Bacana, pessoal. Super obrigada pela atenção de vocês. A Adriana está se preparando para os próximos desafios, se ela quiser contar um pouquinho de quais vão ser as próximas provas. E aí a gente encerra logo em seguida, tá bom? Super obrigada pela atenção. Agora, no dia 28 de abril, estou indo correr a Maratona de Hamburgo, na Alemanha, em busca do índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que vai ser este ano. E o ano que vem, Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, estou indo em busca do meu último Jogos Olímpicos e já me preparando para a transição de carreira. Mas o meu sonho ainda é correr mais umas Olimpíadas. Então, esse ano de 2019 e 2020 é totalmente focado Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos. Muito bem. Lá no Japão, o que ela pode falar, Ronaldo? Moshi Moshi, konnichiwa, ohayou gozaimasu. E o pessoal da Cozan também vai fazer a corrida lá, patrocinar a corrida lá com o Mickey, porque se for lá em Orlando, hein, menino? Aí você vai, né? Vou até me perder pelas ruas de Orlando com o Mickey. Meu Deus, parabéns mesmo, parabéns pela iniciativa e ajudar o atleta, né? Porque o atleta sofre tanto, né, Adriana? O atleta sofre tanto, treina tanto, tem tantas preocupações de família para cuidar e agora tem um patrocínio, isso é muito bom. Agradecer também a presença do Adriano Zerbini, diretor de comunicação da Cozan. Obrigado, viu, Adriano? Um abraço para vocês, parabéns aí pelo trabalho e pela boa sacada. Não é vôlei, é corrida de rua, mas foi uma boa sacada. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. João Gabriel, valeu pela presença também, boa sorte, sucesso na Confederação Brasileira. Você é diretor de marketing, né, da Confederação Brasileira de Atletismo? Isso. Agradecer o espaço também, da gente falar um pouco do nosso trabalho, fazer um convite a conhecer nossa casa nova. Mudamos para Bragança Paulista, onde a gente tem um belíssimo centro de treinamento, nosso Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo. E convidá-los também, a gente tem dia 28 de abril, o Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, com atletas do mundo inteiro. Muito legal, então fica o convite. Vai ser lá em Bragança também, na nossa casa. Na nossa casa. Tirar o gavião do sedentarismo. A capital do atletismo brasileiro, Bragança Paulista. Muito bem. Se o Marcel estivesse aqui, já ia falar que pista de atletismo de casa não ganha corrida. Meu Deus. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Danúbia. Até a próxima. Guto Francischini, meu amigo, jornalista, já mandou mensagem. Vou estar aí com a Danúbia em abril. Não sei se ele já está escalado ou se ele está se escalando, mas em abril, então, nos vemos novamente por aqui. Já está escaladíssimo, Guto. Muito obrigada, gente, pela convite e nos vemos em abril. Legal. Tchau, tchau. Obrigado, eu vou aproveitar, vou dar uma corridinha para pegar uma água. Muito bem, vai lá. E eu, uma água. Uma corridinha pro intervalo. O Guto tá dizendo aqui, me escalei. E já a gente volta ao gramado bem cuidado da Transamérica. Transamérica, a número 1 em esportes. Tá chegando a hora do Happy Hour no Applebee's. Aproveite caipirinhas a partir de R$ 9,45 e Buffalo Chicken Wings Hall por R$ 19,90. Não perca! De segunda a sexta, das 4 às 8 da noite, exceto feriados. Applebee's, sempre um motivo para celebrar.
Onde é que está escrito que a idade é um limite para as realizações? A Prevent Senior sempre acreditou que limite é a gente que faz. E criou o único plano de saúde realmente especializado para os mais vividos do país, substituindo burocracia por gestão e tecnologia e provando que sonhos não têm prazo de validade. Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Para mais informações, acesse preventsenior.com.br. ANS 302147. A Transamérica